Oi, eu sou Lana de Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar 3 potes de suplemento em jarros decorativos e utilitários também, sem que identifiquem que são potes de suplemento. Escolhi 3 tamanhos diferentes de potes e vou começar retirando o fundo desses potes. Aqui eu fiz furinhos ao redor dessa parte que eu vou retirar, porque eu achei que fica mais fácil para cortar com o estilete. Mas se você achar que não é necessário, pode ir direto com o estilete. E agora que eu já retirei todos os fundos, eu vou passar a lixa aqui para tirar essas rebarbas. E não precisa ficar perfeito não, porque isso aqui vai ficar coberto. E depois que eu passar a lixa em todas elas, eu vou delimitar uma área com fita crepe, como essa daqui. E aqui, ó, eu vou fazer furinhos, como eu fiz aqui, ao redor da fita crepe. Já fiz os furinhos ao redor de todas as bordas, e aí então eu retiro a fita crepe. E agora eu vou passar cola em todas as tampas para que não corra o risco delas se soltarem. Eu vou usar essa cola tubo que eu tenho aqui de um trabalho que foi feito aqui em casa e sobrou, e eu acho que vai ser ideal para aqui. Mas pode ser utilizado também cola quente ou outro tipo de cola que você tenha por aí. Não precisa ficar preso a essa cola não. É porque aqui eu não quero que essas tampas se abram com facilidade. E depois de fixar todas as tampas, enquanto elas vão secando, eu vou passando uma lixa para criar uma porosidade aqui nessa superfície. Lixei toda a superfície dos potes e resolvi colocar fita crepe aqui nessas bordas para dar mais firmeza ao pote. E agora chegou a hora de pintar. Eu escolhi 3 cores de tinta que se combinam: o concreto, o avelã e o mushroom. E eu não vou usar primer, eu vou fazer a textura que faz o efeito de cerâmica. E eu vou começar com a cor mushroom. Coloquei uma medida, um potinho desse aqui de tinta, menos da metade de cola branca, eu estou utilizando a cola pano, e coloquei uma medida dessa de fermento químico. E gente, eu nunca tinha usado fermento químico puro, eu já usei ele misturado com bicarbonato, mas como acabou o bicarbonato, eu estou usando só o fermento químico. Mas ele é muito poderoso, ele deu um efeito aqui, ó, que eu tô espantada. Eu vou usar assim mesmo para vocês verem e ver se vai dar certo aqui essa mistura. Vou fazer junto com vocês, vou usar um pincel macio, vou passar nessa direção. Ah, ele tá grudando bem. Eu acredito que não precise passar uma medida inteira do fermento, pode ser um pouco menos, porque ele cresce muito e rende muito. Ele fermenta mesmo, né? Ele cresce aqui a tinta. Aqui nessa parte que tem essa texturinha, eu quero preservar essa textura e eu vou pintar nessa direção aqui. E aí, gente, nessa primeira camada que a gente dá, a gente põe a cola, porque a cola dá maior fixação dessa textura na superfície. E quando for na segunda camada, a gente pode fazer essa mistura só com o fermento e a tinta, sem colocar a cola, porque ela já aderiu bem a essa superfície. Já funcionou feito um primer. E aí eu vou passar em todo esse pote por dentro e por fora essa mistura. E depois eu faço com as outras cores para os outros potes. E a primeira camada, gente, ficou assim, ó, meio estranha. E enquanto está molhado, a gente não pode ficar retocando com o pincel, porque senão ele abre uns buracos assim, ó. Então eu fui deixando bem falhado mesmo, e agora eu vou dar a segunda demão. E lembrando que enquanto está molhado, a gente tem que reabrir os furinhos
porque senão eles vão ficar fechados. Eu não sei como seria fazer os furinhos depois de pronta a massa. Como eu fiz antes, então vou ter que estar reabrindo os furinhos cada vez que eu passar uma demão. E aqui a textura foi ressecando bastante, então eu botei um pouquinho d'água para ficar mais maleável. Então agora eu vou dar a segunda camada e vamos ver como vai ficar. E na segunda camada, ó, já dá para retocar bastante, que não tem problema de soltar, porque já deu aderência aqui ao plástico. E eu acho que vai ficar bem legal, ó, parecendo um concreto. Finalizei a etapa da aplicação da textura com efeito de cerâmica. Gostei muito das cores e gostei também da textura que ela ficou. Ficou bem rústica e a peça ficou bem durinha. E agora então eu vou enriquecer essas peças, agregar valor a essas peças. E para isso eu vou começar aplicando um barbante, né? Um fio cru. Eu queria um fio cru mais lisinho e com uma corzinha um pouquinho mais fechada que o barbante. Mas o que eu tenho por aqui agora é esse barbante. Então eu vou começar com ele. E nessa borda, naqueles furinhos que eu fiz no início, eu vou fazer uma costurinha aqui bem fácil de fazer. Então eu coloquei aqui, ó, deixei uma agulha com fundo largo, deixei um pedacinho aqui bem curto e o barbante bem longo. Então eu vou começar aqui, ó, por dentro de um desses furinhos e vou sair aqui do lado de fora. E aqui eu vou puxar esse fio até quase no final dele. E deixo um pedaço assim aqui para dentro. Aqui, gente, é bom deixar um pouquinho da textura pronta, porque provavelmente a gente vai ter que dar um retoquezinho em algum lugar, porque quando a gente puxa o fio, acaba quebrando um pouquinho das pontinhas. Então a gente dá um retoquezinho onde for necessário. E aqui a gente tem que fazer o furo conforme o tamanho do fundo da agulha, porque senão na hora de puxar dá um pouquinho de trabalho. Então aqui, ó, o bom é fazer um furo um pouquinho mais largo para facilitar a vida da gente. Então aqui eu vou voltar aqui por dentro. E aqui eu tenho o primeiro pontinho. Terminei de passar o barbante em todas as bordas e aqui eu pretendia deixar esse finalzinho aqui sem nenhum acabamento, só com a costura mesmo. Mas eu não gostei aqui de como ficou esse finalzinho aqui, porque eu devia ter feito os furos um pouco maiores e cada vez que eu puxava, o fundo da agulha danificava um pouco aqui a textura, então eu tive que retocar e não gostei de como ficou essa bordinha. Então eu vou botar um acabamento aqui em cada um dessas bordas. E agora com a cola pano eu vou colar esse cordão de sisal aqui na borda desse pote, que era um pote de suplemento ou de remédios de manipulação, gente, eu nem sei dizer muito bem, mas que eram potes de suplemento, mas agora não são mais. E eu vou usar essa cola pano, mas poderia ser cola branca também, a cola quente, mas só que eu e a cola quente não nos entendemos muito bem. Então eu prefiro a cola branca, porque ela fica muito bem colada depois.
Pronto, terminei de colar. E aqui a gente deve evitar que fiquem espaços entre as cordas, aparecendo o fundo. E aqui na borda, para dar o acabamento, eu resolvi colocar esse fio encerado, que é mais próximo da cor do fundo, e vai ficar aqui bem sutil. Vou fazer essa colagem aqui. E aqui, para colar o fio bem fininho, tem que ter muito cuidado com a cola para não borrocar tudo, porque dá uma diferença de cor do fundo. E agora eu vou pegar 3 pedaços desse mesmo fio e vou enrolar assim, ó. E vou colar aqui nessa borda. E para o próximo pote eu tirei a medida aqui da volta desse pote e cortei uma tira de talagarça, que é essa telinha aqui de fazer tapete. E aqui eu peguei fios de barbante no tamanho de 26 centímetros e passei aqui por dentro desse buraquinho, saí aqui do outro lado. E a outra ponta eu passei nesse outro buraquinho. E saí aqui do outro lado também. Aí eu puxo as 2 pontas. E ele fica assim, ó. Vou passar, vou fazer isso em todos, ó. Aqui já fiz uma parte. E é sempre assim. Depois que eu passei todos os fios aqui pela telinha, eu peguei as 2 perninhas e dei 2 nós. Nó comum, assim, ó. 2 vezes. Aí depois que eu dei esse nozinho, eu peguei de 4 em 4 fios e dei um nó um pouco abaixo, feito esse aqui, ó. Peguei assim 2 pernas pra cá. Deixa eu abrir aqui pra ver melhor. 2 pernas aqui, 2 aqui e dei um nó aqui também, ó. E não apertei esse nó até chegar aqui em cima, não. Eu deixei ele assim soltinho, aí dei outra laçadinha aqui, ó, outro nozinho. E aí ele ficou assim, ó. Tá vendo? E essas 2 perninhas eu vou amarrar com as 2 perninhas que sobrou do lado de cá, depois que eu dei a volta aqui no pote. Aqui eu vou cortar esse restante de tela. Vou cortar aqui, ó. E agora eu vou pegar isso aqui e vou colar aqui nessa borda, ó, junto desses fios aqui, ó. Já tá coladinho aqui, e aqui eu amarrei esse barbante para ficar firminho, para eu poder cortar essa rebarba aqui. Eu vou pegar 3 fios encerados, vou prender as pontinhas com cola. Vou colar aqui nesse fundinho aqui da peça. Eu vou colar aqui também esse fio para dar um acabamento aqui, ó. E aqui, gente, ó, na talagarça, eu fui fazendo uma costurinha. Peguei a agulha com barbante e eu fui passando aqui na trama, né? Então, eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Entrei por aqui, aí eu pulei por cima de 2 buraquinhos e saí aqui. Depois eu passei por aqui e saí
cobri 3 aqui. Fui costurando assim até o final da telinha. Aqui eu passei da mesma forma, aí na segunda carreira eu passei, onde eu passei por baixo, aí eu na seguinte eu passei por cima e fiz uma traminha feito de uma cestaria. E aqui eu pulei um buraquinho e fiz a traminha. Aqui eu pulei 2 e fiz, e aqui eu pulei 3 e aqui eu não coloquei mais nada. Então foi só isso, eu fui costurando e eu vou colar aqui, ó, perto da borda de baixo desse pote. Olha que fofo. E esse foi um projeto no estilo boho chique. Depois me diz aí nos comentários qual a peça que você gostou mais. E se você gostou desse projeto, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. Eu vou amar ter você sempre por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!